Olá, hoje aqui no nosso estúdio do Ilhéus Eventos, a gente recebe Maurício Tavares, secretário de Turismo de Ilhéus. Maurício, seja bem-vindo, um prazer ter você aqui pela primeira vez aqui no estúdio, né? Pela primeira vez, e é uma honra, um privilégio estar aqui com uma audiência tão qualificada como a sua, Jones, e eu agradeço muito o convite. Quando você aceitou o convite para ser secretário de Turismo, qual era a sua visão de Ilhéus naquele momento? Bem, a minha visão de Ilhéus, ela remonta ao começo da década de 2000, quando eu cheguei aqui na região, né? Eu cheguei para morar em Maraú e comecei, né, fazendo algumas atividades empresariais, e a gente tinha Ilhéus muito como um ponto de apoio, né? Ilhéus, Itabuna, mas muito mais Ilhéus. E então eu vinha muito para cá, meu pessoal hospedava sempre no Barra Venta, isso então é uma coisa, já estamos falando de quase 25 anos, né? E essa vocação turística de Ilhéus sempre me tocou muito. É um potencial muito grande, né? Uma vocação, e ela tem alguns elementos que a Costa do Cacau como um todo ela necessita, que é o segmento histórico, cultural, o etnoturismo, né? A própria Rota do Chocolate, que é feita pela Estrada do Chocolate, mas também pela experiência, né? Tree to Bar, que a gente tem hoje, que é um produto, inclusive, de muita procura e que acaba contemplando aquele turista que busca experiências, né? Então eu sempre vi Ilhéus com uma grande vocação. Quais foram os primeiros desafios de cara que você encontrou? E após esses 6 meses no cargo, eram maiores do que você imaginava? Jones, eu vou ser franco com você, eu não sou o tipo de gestor que não faço gestão olhando para o retrovisor. Eu faço sempre olhando ali para a brisa mesmo. É lógico que a gente tem que registrar que nós pegamos numa Secretaria de Turismo, vou falar da Secretaria de Turismo, mas isso se transborda, né, se desdobrou, percebemos que se desdobrou por todas as outras secretarias, que foi um abandono, tá? Então eu não recebi uma secretaria, na verdade, o imóvel estava caindo aos pedaços, o teto despencando, eu tive que parar, colocar todo mundo no remoto, porque até o último, né, a última gestão, o próprio superintendente ele não podia trabalhar porque a escada também não aguentava o peso para subir. O secretário, né, anterior ele já não aparecia na secretaria há muito tempo, não tinha dados, não tinha papéis, não tinha HDs nos computadores, as redes sociais foram apagadas, enfim, é como se a gente estivesse lendo um livro de ficção. É inacreditável que ainda em 2024 para 2025 a gente tenha esse tipo de memória administrativa no serviço público. Mas enfim, pegamos a secretaria, o prefeito usa um termo muito legal que vamos trocar o pneu com o carro andando. Então nós pegamos uma secretaria sem nenhum planejamento, sem nenhum tipo de dados, né? E fizemos o que? Começamos a fazer os festejos que são necessários, né? E próprios do verão. Então entramos fazendo o circuito Gabriela, 4 e 5, depois fizemos a Puxada do Mastro, um sucesso. Depois eu queria até falar um pouquinho sobre esse evento em específico. Aí entrou Iemanjá, a Lavagem das Escadarias, né? O Cortejo de São Sebastião, depois com alguns outros eventos chegamos ao Carnaval. Do Carnaval a gente já vai fazendo já fizemos uma temporada de promoção e divulgação, porque nesse momento, no início do segundo trimestre do ano, é quando começam as feiras de eventos, né? Então, por exemplo, a WTM, a BAV, a BTL em Portugal, C-Trade em Miami, todas essas feiras que Ilhéus estava ausente já há alguns anos, e aí são muitos anos mesmo, mas a gente percebia que que o Ilhéus ainda está no imaginário dos turistas, ou seja, a gente precisava Estava ali em stand-by, né? Estava em stand-by, estava adormecido, para não falar hibernado. E o que a gente percebeu, porque a gente percebeu que o turista ele tem ele está no imaginário dele, e a gente é necessário fazer esse posicionamento, né? Já uma ação de branding mesmo, mas um posicionamento e uma ativação da
marca. Então a gente fez esse período muito intenso e o investimento que a gente tem absoluta certeza que ele retorna de uma maneira exponencial para dentro do município no médio prazo. E a gente está falando algo de 6 meses a 1 ano, isso já retorna. E aí a gente volta de novo agora para o São João para fazer aí os festejos de São João, que acho que é o grande momento aqui da nossa região, não é? Nesses 6 meses, então, o que você pode pontuar para além desses eventos, né, que estão retomando essa força, os eventos culturais que são importantes, a exemplo da Baixada do Mastro, se você quer falar mais um pouco sobre isso, quais foram as principais conquistas, você pode dizer? Bom, a primeira conquista eu preciso de dizer que é o seguinte, a gestão Valderico, ela mostrou que é possível fazer inovação com responsabilidade. Como eu disse, a gente estava com recursos financeiros e humanos, assim, defasado. A gente teve que fazer uma formação, né, da equipe, enfim, etc. Mas o que a gente conseguiu é fazer o quê? Uma gestão de inovação. Então foi foi para o campo da criatividade, nos desdobramos durante um período de tempo, mas andando lateralmente com planejamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que a identidade do que é a cultura local de Ilhéus e a sua vocação, ela tinha que ser trabalhada de uma maneira estratégica, mas a gente tinha que também fazer o quê? O operacional, o dia a dia de todos esses eventos que estavam acontecendo. E a gente conseguiu fazer isso e conseguimos. E o resultado, que é o que a sua pergunta, é que nós conseguimos entregar para a população oportunidades reais para que ela começasse a reentender e ressignificar o turismo como uma atividade econômica que transforma o social. Recentemente, Ilhéus participou, né, foi destaque nacional do evento Azul, estavam na estrada, onde foi capacitado 300 agentes. Qual a importância disso para o município? Bom, é um dos 300 maiores e melhores agentes do Brasil, né, de uma empresa que é uma spin-off Uma spin-off é uma empresa que ela sai de outra empresa, derivada de outra empresa. E a Azul que tem inclusive voos diretos para cá. Inclusive nós estamos fazendo um trabalho de conectividade para entender, porque hoje em dia o turismo mudou muito e a gente tem que trabalhar muito com as novas tecnologias, e a inteligência artificial é algo que a gente usa bastante, com os dados que nós estamos fazendo, inclusive já fazendo uma parceria, um protocolo de intenção já sendo assinado com a UESC para um observatório do turismo, para o quê? Para a obtenção de dados, para fazer gestão e não ser torcedor, porque quando você não tem dados, você torce. Você faz a coisa, vou torcer para... A espera do milagre. Pois é. E quando você faz gestão, não. Aí você tem indicadores, metas, né? E é disso que se trata. Então, nesse sentido, essa ação da Azul, ela tem ela é muito incisiva no que diz respeito a resultados. Por quê? Porque você capacita lá na ponta quem está vendendo, ou seja, o agente de viagem, a operadora, eles estão sendo capacitados. O que é Ilhéus? Hoje o que tem Ilhéus? Quais são os segmentos? Qual é o público? Né? Então a gente está falando de tudo, está falando de história, cultura, gastronomia, a experiência do chocolate, o etnoturismo, o turismo ecológico, o turismo rural, a sol e praia. E isso tudo é uma munição para quem está lá na ponta para vender. Então, o que acontece? Você chega numa agência de viagem, o agente de viagem quer que você viaje com ele. Então ele começa, quase um trabalho de psicologia, ele precisa entender o que é que você está procurando. E a gente tem Ilhéus como um destino completo, porque a gente tem absolutamente tudo. Fazendo como metáfora, é a mesma coisa mandar soldado para a guerra desarmado. Que não deixa de ser uma guerra turística no Brasil. Não tem as dúvidas. É o seguinte, a competitividade do turismo é importante, todos os telespectadores aí se atentarem, que é o seguinte, na Costa do Cacau nós não temos adversários. Nós temos o quê? Nós temos aliados. Itacaré é um aliado, Maraú é aliado, Canavieiras é um aliado. Nós somos o quê? Nós temos que ter orgulho de ser Costa do Cacau. Quem que é o adversário? Buenos Aires é um adversário, Maceió é um adversário, Roma é um adversário. Todo lugar que ele vai viajar e não escolhe aqui, ou seja, eu estou
perdendo a capacidade de gerar riqueza. O turismo é uma atividade que a gente se assemelhada à exportação, que você traz riqueza para dentro do município. Mas a gente não pode falar de município, a gente tem que falar de quê? Da região, da Costa do Cacau, porque aqui a gente tem o quê? Um leque de opções que se entrelaçam, e aí a gente consegue oferecer o quê? Uma experiência completa. E é nesse sentido que a gente está construindo. Inclusive agora Ilhéus nós acabamos aí de tomar posse com uma chapa composta por Ilhéus, por Itacaré, por Ilhéus, por Itacaré, com a Cida, que é a nossa vice-presidente. Da Contur? Da Câmara de Turismo da Costa do Cacau. Sim, perfeito. O Contur a gente também está revitalizando. Eu vou falar um pouquinho de instâncias de governança, porque esse é um tema muito caro para mim, e eu acredito muito na gestão participativa. Mas então, nesse sentido, a gente está agora começando o quê? A ressignificar tudo isso, né? Dizendo o seguinte: olha, quem somos nós? Nós somos Costa do Cacau. Ou seja, o turista que chega aqui, e hoje, se eu começar a falar um pouquinho de dados, 75% dos embarques e desembarques feitos no aeroporto Jorge Amado, de turistas, eles não ficam em Ilhéus. Ou seja, quanto mais a Costa do Cacau tomar musculatura e crescer, mais Ilhéus cresce junto. Mas o que a gente tem que fazer é o nosso dever de casa, como Itacaré anda fazendo, como outros destinos estão fazendo. Por quê? Para oferecer uma experiência de qualidade onde o turista ganhe, mas antes do turista ganhe o cidadão, porque não há um lugar que se faz um bom turismo, sendo que o cidadão não está sendo prestigiado. Então é um ganha-ganha. Por isso que o turismo, ele é uma atividade econômica com transformação social. No caso do turismo, aqui em Ilhéus, a nossa ideia é o que? É construir uma carreira no turismo. É diferente da pessoa pensar, por exemplo, trabalhar num restaurante como um garçom e ele perceber que aquilo é um bico. Não, aquilo é o começo, é a porta de entrada de toda uma jornada de crescimento. E ali ele vai começar a recolher os seus impostos, né, a previdência, etc. E depois, mais para frente, ele vai para a recepção do hotel, depois ele vira chefe de setor, e depois ele acaba sendo gerente do hotel. Ou seja, ele tem uma expectativa profissional que a gente encontra um potencial gigante em Ilhéus, mas até hoje não foi trabalhado. Então, respondendo a sua pergunta, quando o Valderico me chama para esse desafio, ele faz o seguinte: Maurício, eu quero transformar Ilhéus. E aí eu falei assim: prefeito, você vai me dar as ferramentas? Ele falou assim: todas. E o prefeito Valderico é um cara que ele está muito preparado. Ele mostra isso no dia a dia. E eu acho que essa é uma oportunidade de ouro para Ilhéus e para toda a região, aproveitar essa vontade que o prefeito e todos os secretariados, inclusive aqui fica um abraço a todos os secretários, porque turismo não se faz sozinho. Eu dependo e todos estão contribuindo. Infraestrutura, serviços urbanos, ordem pública, cultura, esporte, saúde, educação. Todos, eu não vou, todos contribuem. Então, porque ela é uma atividade transversal. Então, e o prefeito tem essa leitura. Então, eu acho que a gente está num momento único na história de Ilhéus. E falando em momento único, a gente estamos nos aproximando do São João antecipado de Ilhéus, de 13 a 15 de junho. Apesar que, que os grandes shows acontecem de 13 a 15, mas é uma programação que se estende pelo mês inteiro. Sobretudo dia 28, Ilhéus completa mais aniversário. Sim. Essa decisão de fazer um São João antecipado, ela se baseou em quê? Bom, primeiro é um projeto inteligente e estratégico ao mesmo tempo. Vou explicar por quê. Porque é o seguinte, olha, primeiro, nós deixamos de ter uma tradição. Já tivemos no passado, mas deixamos de ter. Se nós entrássemos, por exemplo, para uma competição, para trazer um evento como esse dentro da data de São João, eu vou fazer aqui uma simulação. Uma banda que custa 100 mil reais, nessa época ela vai custar 600. Tá? Ou seja, eu consigo ter um rigor orçamentário e uma responsabilidade fiscal, mesmo sabendo que os eventos são geradores de riqueza. Por exemplo, o prefeito fala muito isso, que a grosso modo, a gente tem que analisar, né, muito, porque tem uma segmentação específica, mas a cada real que você investe em evento, ele retorna
aproximadamente 6. Isso é estudo acadêmico. Então, o evento ele é importante, mas se a gente entra num evento, por exemplo, numa data onde eu vou pegar um Itapedro, um Ticumia, um São João de Jequié, que já estão consolidados, o que eu faço? Eu acabo o quê? Eu inflaciono os meus gastos, não vou ter o resultado esperado, porque muita gente vai, inclusive, estar indo para esses destinos consolidados, e eu vou ficar apenas com uma torcida de que aquilo pode ser um evento turístico. Por que inteligente, então? Isso, né, a parte da estratégia, que é de competitividade e de racionalidade financeira. Mas por que inteligente? Por quê? Porque o modelo de negócio, bolado, inclusive, a César o que é de César, prefeito Balderico aqui bolou tudo isso. Falou assim, não, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um evento conceito. O que é o evento conceito? Nós vamos fazer uma Vila Junina espalhada pela cidade, vai ter o trem do forró, inclusive, que vai circular, ele vai sair da catedral, vai descer, rodar a linha, vai até a Praça Caiuru, sobe até General Osório, entra na Soares Lopes, passa pela Praça Irene, passa pela Praça Rui Barbosa, Namorados, e chega de novo. Então, ele vai estar o quê? Fazer, e tudo isso, todo espaço decorado. Isso não estou falando da arena ainda de 13, 14, 15. Qual que é a ideia? A ideia é criar o quê? Um cenário onde a gente possa nos manifestar e festejar esse momento junino, com a família, com as pessoas, com o cidadão de Ilhéus, com as pessoas do entorno, com muita alegria e com muita segurança, muita limpeza. Esse registro, ele acaba sendo usado para quê? Para no próximo ano, trabalhando a promoção e a divulgação com antecipação, porque a previsibilidade para o fluxo de turismo, ele é fundamental. Quando você vai viajar, outro dia eu vi você lá indo, eu achei que você estava em Milão. Você me falou, eu achei que ele estava em Milão, inclusive um restaurante que acho que eu conheço, mas ele falou que não era. Eu acho que você foi, você falou assim, não, eu estava em Buenos Aires, eu não sei. Foi. Aí eu acho que você estava bem, estava de gola, roleta. Na verdade é o seguinte, o que a gente percebe que a previsibilidade, que a tomada de decisão do turista para viajar com a sua família e já disponibilizando um orçamento para tal, ele toma em média essa decisão de 5 a 6 meses de antecedência, tá? Alguns tomam uns anos, isso não é cravado, não é um pergaminho do século XII que é imexível, isso tem uma variação dependendo do público, do estilo, mas é uma média. Ou seja, nós precisamos criar ou ressignificar os eventos que são importantes para nós, para que no ano que vem, a partir, por exemplo, de novembro e dezembro, a gente já comece o quê? Vender o São João de Ilhéus. E aí com esse o quê? Com esse modelo de conceito de São João, que é diferente, por exemplo, que é em Itapedro, que é em Jequié, que é em Ticomia, ou seja, e é muito um São João voltado para a família. Aí nós conseguimos ter alguma competitividade. E o Ilhéus já foi conhecido também por carnavais antecipados, dependendo de como for o termômetro disso, pode se manter antecipado aos próximos anos? Olha, eu vou dizer o seguinte, na verdade, é aquela história, oferta e demanda. Se a demanda me dizer o seguinte, olha, é o melhor que seja antecipado, inclusive porque eu estou criando mais fluxo e estou criando mais riqueza através da indústria do turismo, não tem problema, a gente fica no antecipado. Eu acho que a adaptabilidade nesse momento em que Ilhéus está se reconstruindo como indústria de turismo, ele é um elemento muito importante para que a gente não perca ele do radar, entendeu? Nós precisamos nos adaptar. Foi o que a gente fez no Carnaval e é o que nós estamos fazendo agora no São João. As inscrições para o Conselho Municipal de Turismo encerraram ontem, né? Encerraram ontem. Bom, aí sobre a questão das instâncias, eu preciso fazer primeiro fazer um prólogo. Eu acredito muito em instâncias de governança, acredito muito. Eu acho que na minha experiência que eu tive, eu já tive alguma experiência aí na área de turismo, inclusive aqui no estado, fora do estado, em Brasília e até fora do Brasil. Estava em Portugal agora, como todo mundo sabe, estava fazendo um projeto em Portugal e Espanha, que são destinos referências por turismo, né? Você ver quanto que Barcelona recebe de turista e quanto que o Brasil recebe de turista do ano, os números são assim assustadores. Barcelona recebe
600% a mais de visitantes do que o Brasil inteiro. Então, os caras sabem fazer turismo, então ele tem que aprender. Então, não só aprender, mas também operar. E é o que eu estava fazendo lá. Quando a gente volta aqui para Ilhéus, quando eu chego aqui em Ilhéus, eu vejo um Contour desfacelado. O Contour não se reunia. O Contour não tinha atas de assembleia nos seus registros, na sua ata, mesmo que não é mais ata hoje física, mas ata digital. Não tinha. Ele, inclusive, chegou a perder sua posição no Cismapa, que é o mapa do turismo do plano regional, da regionalização do turismo do plano nacional de turismo. Ou seja, a gente até perdeu a possibilidade naquele momento de acessar recursos. Por quê? Porque nós deixamos de ser considerado destino turístico. Por quê? Porque o Conselho Municipal de Turismo não se reunia. E isso, na verdade, isso não é a causa, isso é apenas um sintoma do município que está adoecido, tá? Essa é a verdade. Então nós chegamos e revitalizando. Na verdade, eu entrei, fiz uma nota técnica, pedi como secretário de turismo para fazer o chamamento do conselho. Nós fizemos agora uma diretoria interina. A Maria do Socorro, minha querida amiga, hoje é a presidente e, sabe, me surpreende cada dia com a qualidade da contribuição que ela nos traz. Nós temos aí algumas pessoas também que são turismólogos, por exemplo, aqui em Ilhéus. A Ingrid é uma delas. Ela está hoje lotada numa outra secretaria, na Secretaria de Finanças. Mas por quê? Porque também teve uma experiência ruim dentro da Secretaria de Turismo e ficou um pouco traumatizada. A gente agora está reconstruindo os laços. Para o quê? Para trazer ela, porque ela também tem muito a contribuir. Ou seja, instâncias de governança é o lugar onde a sociedade civil pode ir lá e contribuir para o quê? Para o planejamento e os objetivos e os nortes que o município gostaria de percorrer. Me desculpa. Acontece. E para que ele gostaria de percorrer, para que isso fosse feito de maneira participativa. Então, qual que é o jogo? Eu preciso ter dados, eu preciso do quê? De uma instância de governança onde a sociedade esteja representada, com o apoio do SEBRAE, que faz um trabalho, né, específico em relação a isso, para que a gente possa fazer construir junto. Então, quando o Maurício chega em Ilhéus, ele não veio aqui para trazer a bala de prata, ou o santo grau, ou a ideia iluminada. Não, ele veio aqui tentar o quê? Contribuir com uma visão de futuro para essa indústria, mas ouvindo a todos para que a gente possa ser o mais assertivo possível. Mas eu não encontrei as instâncias funcionando. Então, tanto o Conselho Municipal de Turismo quanto a Câmara da Costa do Cacau, a gente teve que, de alguma maneira, intervir para que a gente pudesse ressurgir, ressignificar ela, e agora a gente vai começar esse trabalho. A marca Visite Ilhéus vem ganhando força. Qual o objetivo dessa identidade e como é que ela se conecta com a promoção em nível nacional e internacional? O mundo mudou, né, Jones? Você é um caso clássico, né? Você é uma pessoa... Quem diria em 2008... Exatamente 2008, quando começamos. Eu acompanho o seu trabalho. Quem diria que em 2008 você teria essa projeção que você tem hoje? É o seguinte, você apostou, você teve coragem. Entendeu? Esse é o ponto. Então, nesse sentido, quando a gente pega e fala assim, puxa vida, o que é o turismo hoje? O turismo mudou muito, né? E é por isso essa necessidade, esse elemento de adaptabilidade é muito importante. Então, você rapidamente, você percebeu o novo cenário, você se adaptou como uma pessoa, você criou um projeto, e hoje a gente está aqui, e você com uma exposição e com uma voz, um local de fala muito importante dentro da cidade. Isso acontece também com o turismo, ou seja, quando eu vou falar com o meu mercado emissor, eu posso falar através das agências, eu posso falar através dos operadores, eu posso falar inclusive através dos eventos. Isso é importante, porque você, como a gente estava falando sobre o programa da Azul, a gente capacita 300 melhores operadores. Isso tem uma tangibilidade, isso tem uma materialidade econômica, isso é justificável, mas eu preciso estar lá
no ambiente digital onde está o meu potencial visitante. Ou seja, o Visit Ilhéus, diferente do Setur Ilhéus, nós criamos 2 páginas. O Setur Ilhéus é aquele que comunica o quê? Com a população, inspirando, articulando, promovendo, orientando muitas vezes, dando informes, olha, vai ter uma capacitação aqui, então eu estou falando o que para a nossa população, a gente está o que? Construindo massa e musculatura para quê? Para que a gente receba o turista, porque turismo de experiência, se você não está preparado, eu só vou ver prédio e tal, ele quer perceber como que as coisas acontecem, ele precisa ter um cidadão com orgulho e com identidade, com senso de pertencimento aqui de Ilhéus. Então isso é o Setur Ilhéus. Mas o Visit Ilhéus já é um perfil para falar com os mercados emissores. É aquele pessoa que na hora que está na cama com a sua mulher, e eu faço isso muito, eu estou sentado na cama e falo assim, amor, vamos ver para onde a gente vai viajar. E aí eu corro o dedo aqui. O Visit Ilhéus é aquele cara que, lógico, trabalhando os algoritmos, a gente, hoje em dia a gente tem que ter inteligência para o quê? Para entender como que a gente vai estar o quê? A gente vai estar aparecendo na frente dele. Ilhéus, ele fala, nossa, Ilhéus, aí ele vai falar, puxa, Ilhéus e tal. Aí vai estar lá, Jorge Amado, vai estar a Gabriela. Jorge Amado, o escritor brasileiro mais transcrito no mundo. Ou seja, eu não estou falando só de Brasil, mas vai estar a Gabriela, vai ter a Rota do Chocolate, experiência. Você sabia que 75% do média, tá? O pessoal gosta de cravar. Média, 75% dos jovens da região sudeste não sabe de qual fruto vem o chocolate? Imagina. Então é aquela história, é fazer uma rota do vinho, não é fazer a rota do chocolate com essa experiência que fizeram na rota do vinho, ou seja, oferecer para você, olha, tá aqui para você. Então o Visit Ilhéus, ele fala com a linguagem daquele público que a gente quer atingir, trazendo o que? A divulgação, a persuasão, tudo isso envolvido para quê? Para que a gente consiga cativar e trazer o visitante aqui para Ilhéus. A gente vê a Secretaria com atuação muito forte, como falamos, né? Seja não só na Bahia, nacional e internacionalmente. Esse movimento institucional. Até que as pessoas criticam, né? Que Valdeir está na China e está em tal lugar. Eu sou a favor disso, tem que viajar mesmo, tem que ver como é que é lá fora, tem que trazer essa experiência. E quando voltar para Ilhéus, ter esse choque de realidade e aplicar aqui. Não tenha dúvida, né? A transferência de tecnologia, as pessoas acham que transferência de tecnologia é um celular. Não, é como as pessoas fazem. É que forma criativa foi encontrada uma solução para determinar. Então, tudo isso trazendo para Ilhéus e a gente tropicalizando isso, entendendo o nosso contexto, isso tudo nos dá competitividade, além de atrair visitantes, mas principalmente investimentos. É a saída do prefeito Valderico da China, eu sou orgulhoso disso. Eu até na rua eu brinco, o pessoal fala assim, mas você está na China? Eu falei assim, mas cara, para mim isso é um motivo de orgulho. Mas por quê? Porque é o seguinte, porque o mundo hoje está todo ele conectado. Vamos fazer uma conta. 1,5 bilhão de chineses. Se a gente atrai 0,001% de empresários dispostos a investir aqui em Ilhéus, a gente ganha o jogo por 4 gerações. 0,001. Ou seja, o que é a pujança hoje de investimento, a interesse de eles provocarem, por exemplo, a nova Rota da Seda, a Bamin está aí. Você acha que tudo que está acontecendo, eu vou usar uma expressão que é o seguinte, e isso já aconteceu muito comigo. A gente só percebe que a gente está na ilha quando a gente sai da ilha. E o Valderico, ele tem que sair da ilha mesmo. Ele tem que sair e ir para lá para fora e ver o que está acontecendo. E fala o seguinte, olha, eu tenho oportunidades lá. E as oportunidades estão escancaradas. Hoje eu acabei de fazer uma visitação aí pelo município com investidores que estão olhando o segmento náutico. Eles saíram extasiados com aquilo. Ele falou assim, isso aqui é um absurdo de potencial. Um modal completo, aeroporto e porto, com a proximidade que ele tem do circuito histórico. E aí quando a gente fez ali aquela subida, hoje nós fomos até o Rio do Engenho, eles falaram assim, cara, isso não existe em mais lugar nenhum do mundo. Agora, tem que explorar com o quê? Com
parcimônia, não pode dar para colocar turismo de massa. É um turismo qualificado, sustentável, com uma atenção ecológica, com atenção da biodiversidade daquele espaço e também pensando que na comunidade local, porque a comunidade local ela tem que não só pertencer, mas ela tem que fazer parte dessa indústria turística. Isso vale para Rio de Engenho, vale para Lagoa Encantada, vale para o Rio do Braço, vale para a pesca esportiva e vale para as visitações da baleia. Isso é o segmento náutico que nós estamos apostando. Então é o seguinte, quando nós chegamos, quando vem o prefeito vai para a China, ou eu vou para, por exemplo, Sea Trade, para falar com os armadores que trazem os navios para cá, eu falo assim, cara, o navio agora está no mapa do turismo internacional. Ele está no imaginário, é tudo. Olha, vou ser muito franco. Tudo que eu ouvi, por exemplo, em Miami, no Sea Trade, foi o seguinte: que bom que vocês chegaram. Tudo que a gente precisa é o quê? É um produto turístico que é um Brasil seguro. Porque a primeira objeção do turista estrangeiro, seja europeu, seja americano, para vir para cá, é a segurança. Ele tem medo. Só que aqui a gente tem um recorte muito privilegiado, porque a gente consegue, com muito pouco esforço de ordem pública, de ações de agentes de segurança, criar o quê? Criar um bolsão de extrema segurança. Nós não temos índice de violência, é zero o índice de violência contra o turista aqui em Ilhéus. Diferente, por exemplo, de uma cidade que eu amo de paixão, mas, por exemplo, diferente de Salvador. Entendeu? É o seguinte, o que eles estão vendo é tudo plano. Cadeirante, vai subir lá o Pelourinho com cadeirante. Aqui não, tudo plano, tudo. Se a gente fizer a nossa dever de casa, a população estiver com a gente e cobrando, porque é importante cobrar, mas se a gente criar esse ambiente, a gente tem tudo para ganhar o jogo com esse turista, inclusive que a gente chama de flutuante, porque ele vem, mas ele consome nos restaurantes, ele consome no comércio, ele consome com os ambulantes, ele consome transporte, ele não vai consumir. Aí eu vou dar um spoiler para você, ele não vai consumir agora o hotel. Mas o nosso objetivo, inclusive lá em Miami, foi: nós queremos fazer embarques e desembarques aqui em Ilhéus. E aí, cara, o jogo todo muda. Aí muda, porque o cara vem para cá. Outro patamar. Aí o jogo. Bom, mas vamos lá, vamos pé no chão. Mas aí a gente tem uma possibilidade de transformar o game todo. Falando em spoilers, chegamos 6 meses. Passado São João, quais são os próximos passos aí para. Não só para o verão, né? Que já inicia em dezembro, mas durante esses próximos meses aí, o que a gente pode esperar? Antes de falar, vamos falar do calendário, mas antes de falar, eu queria falar, como você perguntou agora do São João, eu queria colocar para todos aí, os espectadores, para você, é com muita alegria, é com muito orgulho eu estar participando nessa gestão. Por exemplo, como esse conceito de São João, que foi inclusive idealizado pelo prefeito, ele é um modelo de inclusão e de uma sensibilidade que eu nunca vi. Por exemplo, a gente vai ter dentro da arena, no 13, 14, 15, com todas as atrações que já foram divulgadas, mas a gente vai ter, por exemplo, um espaço de acolhimento da mulher. A gente sabe que uma festa nessas proporções, a gente tem em alguns momentos, até em função de um excesso de uma bebida e tal, a gente sabe que a mulher fica muitas vezes vulnerável, né? Enfim, mas o que? O objetivo do Rodrigo falou assim: não, nós vamos criar um espaço de acolhimento da mulher, porque qualquer mulher que for minimamente assediada, ela vai ter um espaço de apoio, de acolhimento, e toda a segurança pública montada dentro da festa vai atuar. Ou seja, nós queremos criar um espaço para a família seguro, limpo e organizado. Mais do que isso, PCD, pessoal com deficiência, eles vão ter um lugar desculpa, mas eu não esperava, mais privilegiado do que qualquer camarote. Eles vão estar lá, a gente chama assim, no gargarejo. Vocês vão ver os artistas muito perto, com todo o espaço, com toda a acessibilidade para entrada, para saída e tal. Ele colocou o transporte gratuito, ou seja, é para a população, é para a gente se manifestar, lembrando, para a gente registrar, para depois criar um produto turístico. Mas é o seguinte, fez isso. Mais do que isso, 170 barracas padronizadas a custo zero. Mas nem todo mundo vai conseguir trabalhar, porque são só 170, 400 pessoas se inscreveram.
Sim, mas a gente não consegue. Nós não conseguimos abraçar o mundo. Mas e tem os arredores também. Tem os arredores todos. E aí eu entro, o trem do forró que vai rodar todo aquele espaço que eu estava falando para você. Você falou dos ambulantes e tem uma área para os filhos, né? E aí, mais do que isso foi o ambulante que tem a mulher. Por exemplo, a mulher que sempre tá um pouco vulnerável dentro aí da estrutura familiar, né? Ela precisa trabalhar, e ela vai lá trabalhar e ela tem que levar o filho. Vai ter um espaço onde ela deixa, como se fosse uma creche, ela deixa o filho para ela poder trabalhar com tranquilidade, a custo zero e com uma equipe cuidando do seu filho. Ou seja, são muitos elementos. E também a divisão dos transportes, porque tem sempre aquela briga, táxi, não, espaços diferentes. Bom, são tantas os diferenciais que não remetem apenas à grandeza do evento, mas ao cuidado. E o compromisso do governo Valderico, e eu volto àquela frase que eu te disse no começo, é a capacidade de inovar com responsabilidade, preservar a identidade e criando oportunidades reais para a população. Eu acho que esse é a pegada do São João. Agora, voltando para o calendário, a Sabrina já ela vai me puxar a orelha, mas Sabrina, eu vou dar alguns spoilers aqui. Ou seja, bom, vamos lá. Para julho a gente vai ter, lógico, né, um evento tradicional, o Festival de Chocolate, né, do Marcos Lessa, um amigo, inclusive, que esteve com a gente, inclusive, lá em Portugal. E logo depois, em agosto, o Cocoa Action, que é também um evento sobre o cacau, mas aí a gente está falando da porteira para dentro. É como se fosse um agri-show, sabe? Que é o seguinte, vamos falar de maquinário, de tecnologia para a porteira para dentro, para a produção do cacau. Igual o setor e Visit Ilhéus. Exatamente. O mundo é segmentado. Você é um grande segmentador, porque eu sei, a gente já conversou sobre isso, mas é o seguinte, então, há uma segmentação. Então a gente está entendendo, e aí a gente está dando todo o apoio, são eventos privados, mas a gente dá o apoio, por quê? Porque a gente entende que essa é a vocação. E Ilhéus, ele faz parte central da história do chocolate no mundo. O município que mais exportou cacau no mundo, até hoje ninguém bateu. Ou seja, essa nossa cultura, aquilo que a gente viveu, toda a pujança que aconteceu aqui em Ilhéus, é o quê? Isso tem que ser um motivo de orgulho. E o quê? Um motivo pra gente o quê? Pra gente se capitalizar em cima disso. A gente não pode ter vergonha disso. Eu até brinco. Na Disney, você vai lá, tem o Mickey, que é um rato, tecnicamente já asqueroso, que não existe, e os caras faturam bilhões. Trilhões, para não falar, sem medo de errar. E nós temos uma cultura tão rica, literária, viva, de chocolate, de sustentabilidade, cacau cabruca sendo plantada debaixo da floresta em pé. Olha a pegada que a gente tem de turismo de experiência sustentável. Então a gente tem que apostar nisso tudo. Mas além disso, a gente vai também apostar muito no turismo de esporte. Então a gente está aí com o cicloturismo também ainda no final de junho. Depois esses dois eventos que eu falei, o Festival do Chocolate e o Cocoa Action em agosto. Depois nós vamos ter a etapa do surf, que é uma primeira etapa de surf da PM, que é muito legal, porque a PM é um parceiro, aliás, fica meu abraço ao comandante e um abraço especial ao comandante Araújo, um querido, um amigo aqui e que eu fiz em nome de toda a corporação. E eles vão fazer uma etapa de surf, então a gente vai promover, sabendo que nesse primeiro momento ainda não vai ser uma ação de fluxo turístico, mas a ideia é que eles façam o quê? Uma etapa do surf, dos PMs e tal. Eu acho muito legal, porque acaba trazendo aí um senso de coesão, não só da corporação, mas uma interseccionalidade com o poder público. Eu acho isso muito importante. A partir disso a gente também vai ter o Inova Ilhéus, o Copper Run, o Marcha para Jesus, Marcha LGBTQ
QIA+. O encontro de líderes com a Secretaria de Desenvolvimento das Micros e Pequenas Empresas, Festival do Mico-Leão do sul da Bahia, o Fórum Norte e Nordeste do Encontro Nacional dos Micros e Pequenas Empresas de Pequeno Porte, Marcha de Intolerância Religiosa, Festival Náutico, Outubro Rosa e o Campeonato Nacional de Paddle, isso tudo já em outubro, Festival Gastronômico do Rio de Engenho em novembro, e Ilhéus em Flor, como uma feira que eu sou, inclusive, eu sou nascido no interior do estado de São Paulo e eu nasci muito próximo de uma cidade chamada Olambra, que foi colonizada por holandeses e eles têm um festival. Não, é mágico. E Ilhéus tem essa vocação também. Mas enfim, a gente vai também apostar muito nisso. Vamos fazer uma etapa do triatlo em final de outubro, começo de novembro, uma cavalgada que vai sair lá da Praia do Sul e vai chegar até o centro de convenções. Isso com o Guilherme, né? O Gui, sim, que tá Guimarães. Vamos fazer também o Motofest, né? Do pessoal que vai fazer aí até esqueci o nome do evento, é o Motopraia, Isso, um abraço para todo mundo aí, Badaró, principalmente um querido amigo. Natal Encantado, com velas temáticas e o Réveillon. E vamos fazer um Réveillon. Eu ia perguntar sobre isso, Réveillon. Aliás, já não tem Réveillon há um tempinho já, né? Mas não, vamos fazer. O que é uma cidade com potencial de Ilhéus sem um Réveillon? O que é um absurdo, né? Então é o seguinte, nós vamos fazer. Eu acho que o prefeito já deu esse spoiler, já não deu, né, Sabrina? Então eu vou falar. A iluminação da ponte agora, a iluminação dos posteamentos tal vai ser agora e até o final do ano, antes do final do ano, a iluminação cênica. Ou seja, nós vamos jogar a luz para essa cidade, nós vamos jogar a luz para a nossa sociedade de Ilhéus. Você acha que Ilhéus é uma cidade ainda subestimada nacionalmente? Subestimada em que sentido? Das pessoas não acreditarem. Eu confesso que eu acho que esse elemento de... Vamos falar do turista, então. O turista, quando ele vem para cá, ele tem... para Ilhéus, você acha que está ou não? Tá nesse stand-by ainda positivo, esperando algo maior? Porque... Ele se animou. A gente acendeu uma fagulha e ele se animou. O que a gente está percebendo nas nossas redes sociais, inclusive quando as pessoas se interagem, né, tem um engajamento e vai desenvolvendo a interação. O que a gente percebe claramente, inclusive nos eventos, eventos que tem as pessoas que é aberto ao público, eventos que são só para os operadores, né, B2B e B2C. O que acontece? Eles estão olhando para Ilhéus com uma esperança, assim, cara, eu quero visitar Ilhéus. Eu quero. Não, isso sim, isso é verdade. Agora, quando você falou assim, mas a credibilidade, quando você fala a palavra credibilidade, é o que a gente... Acho que a pergunta era mais essa, como é que está a credibilidade lá fora? Isso. A gente tem um appeal, a gente é um produto, a gente trabalhando com compromisso, com trabalho sério, com profissionalismo, eu não tenho medo de dizer que a Costa do Cacau, a gente consegue colocar a Costa do Cacau como uma das regiões mais importantes de turismo do Brasil, tá? E eu não falo isso, não é daqui 15 anos não, é daqui 4 anos. Daqui 4 anos esse é o nosso projeto, esse é o nosso planejamento. Nós vamos colocar a Costa do Cacau como um das regiões mais... Nós vamos colocar no top 5. Nós vamos ser nós estaremos entre os 5 regiões mais visitadas do Brasil. E a gente tem potencial para isso. Eu acho que você não citou, mas deve estar na programação também. O Natal, né? O Natal Luz. Natal Luz, eu falei aqui, ó. Falou? Natal Encantado com a Vila Temática. Eu falei Natal Luz é Gramado, né? Então, mas eu olhei o Natal, aqui é o Natal Encantado. É o seguinte, a questão do Natal. Vamos lá. Vamos ao seguinte, a gente tem que escolher um caminho, tá? Aí a minha visão, a minha contribuição, e é por isso que eu preciso das instâncias para a gente conversar, tal, mas eu acredito muito no quê? No perfil da família. A família me interessa. Eu sei que Itacaré tem um turista que por exemplo, ele tem um perfil um pouco mais aventureiro, Ibaraú tem um outro, Canavieiras é aquele outro, mas nós temos uma vocação para o turismo da família. Por quê? Porque a gente tem um turismo pedagógico, como a gente falou, da Estrada do Chocolate, né? da experiência do chocolate. A gente tem um turismo literário, Casa de Jorge Amado, como a gente falou, Gabriela, Terra Sem Fim, enfim. A gente tem o etnoturismo, que é uma coisa que, sabe, é o que a gente dá a importância e
colocar o etnoturismo, a cultura indígena no lugar que ela merece, que é um lugar de destaque. Por quê? Porque eram eles. São eles. A gente nunca pode esquecer que eram eles que estavam aqui. Só fazer um interromper. Domingo eu fui no lançamento do evento das baleias, me pediram lá para falar algumas palavras e eu disse o seguinte, era o dia Mundial dos Oceanos. E eu comecei dizendo o seguinte, Jones, eu falei assim, esse oceano que sempre nos inspirou a sociedade humana, né? A experiência humana, ela sempre foi inspirada pelos oceanos. Isso desde lá no começo, quando a gente começa a falar sobre cultura ocidental, Ilíada de Homero, as guerras dos mares, aquilo tudo é sempre muito comovente, porque eram fronteiras a serem desbravadas, e aí chega em Troia, aquela coisa toda. Depois a gente passa-se os séculos, a gente vem o quê? A gente está aqui numa região onde tinha os povos originários, Tupinambás, Tupinaés, os Aimorés, ou seja, são povos que faziam cultura dentro dos oceanos. E agora, hoje, nowadays, a gente está o quê? Explorando um passeio, uma visitação de baleias, ou seja, o oceano ele é a nossa cara. Seria um despreparo da gestão não perceber essa vocação náutica que a gente tem. E é nesse sentido que a gente entra. Uma vocação literária, experiência pedagógica, uma vocação náutica para o público da família. E aí tudo que se deriva disso, o etnoturismo, a gastronomia, a Lagoa Encantada, Rio do Braço, o Rio de Engenho, que não está no oceano, mas é náutico, e o quê? E tudo aquilo que orbita em volta do município que tem um modal completo, que a gente só precisa se organizar. O resto está dado. Eu concordo contigo nessa questão de Ilhéus ser uma cidade de turismo para a família. Mas Ilhéus também tinha uma característica de ser uma cidade festeira. Grandes eventos de festa, de carnavais, de São João, de fim de ano. Tinha esse apelo jovem. Você acha que há um conflito ou dá para equilibrar esses dois pontos? Olha só, quando a gente fala de São João antecipado, eu acho que pode funcionar, porque é o destino que a família procura para passar o carnaval, que quer tranquilidade. Mas a tranquilidade no carnaval, ele vai contra um jovem que quer buscar uma festa. Então, quando se trata de um Réveillon antecipado, de um São João antecipado, dá para atrair os dois públicos, tanto para o jovem que quer uma farra e tanto para a família que quer descansar? É legal, porque essa foi minha tese de mestrado agora, né, que eu terminei lá na Europa, que foi isso, que é a gestão ambidestra, que é o seguinte, eu preciso aproveitar os dois lados. Então é o seguinte, uma coisa não exclui a outra. A gente está muito acostumado a tratar as coisas binário, 0, 1, sim ou não, preto ou branco. Não é assim. Que os computadores quânticos estão chegando para quebrar isso. Pô, e vai transformar tudo. Porque não serão mais 0 e 1. Não, acabou, não tem mais. Isso, não, as coisas vão mudar, mas vamos lá. É o seguinte, a gente pode aproveitar os dois mundos. Por exemplo, no carnaval. Você acha que eu vou fazer um carnaval para o jovem, para que na data do carnaval, para concorrer com o Salvador? Sabe, amigo, é um sonho de uma noite de verão. Se eu falar isso, se eu fizer isso, eu sou um irresponsável. Ou seja, mas se eu faço um carnaval antecipado, eu consigo atrair esse jovem, mesmo que ele não seja um carnaval que o cara vai pegar um avião lá do Rio Grande do Sul, vai vir para cá para vir para o carnaval. Ainda não. Mas eu tenho que criar, que é o que a gente está fazendo no São João, que é o que eu tenho que criar um evento conceito, e aí a partir daí eu, com divulgação, com estratégia, com promoção, com branding, com posicionamento, aí eu vou o quê? Eu vou conquistando todo esse espaço. E com isso, e aí é uma questão de uma construção, com o tempo. A gente não é assim. Então, nesse sentido, a gente consegue trabalhar os dois sentidos, os dois públicos. E no São João, também, da mesma forma. Agora, quando a gente fala da sazonalidade, aí eu preciso eu preciso segmentar. Às vezes eu vou precisar até nichar. Por quê? Por exemplo, se eu falar do Rio de Engenho, por exemplo, eu estava com o Jorge Lango hoje, né, que é um amigo que opera com bastante responsabilidade ali. Ele falou assim, olha, eu peguei um grupo de espanhóis há um mês atrás. Eles foram lá, 6 espanhóis, subiram, olharam, eles quase desfaleceram. A igreja de 1934, o Jorge Lango fala que é 1537, tem gente que fala que 1534, enfim, não interessa. Segundo o engenho mais antigo do Brasil. Só que aquele espaço danado da biodiversidade, da natureza, há minutos,
10 minutos do quê? Da cabeceira do aeroporto. Eles não acreditaram, eles passaram o dia inteiro, deixaram a média foi, acho que foram 700 euros cada um. A R$6. Ou seja, aquilo é um lugar onde a gente tem que pegar, nichar, é uma alta renda, um alto ticket, de fazer uma experiência maravilhosa. E aí eu volto àquela pergunta que você falou assim, vamos voltar a falar sobre isso. Puxada do mastro. Eu entrei dentro da mata. Já acompanhei essas histórias lá. Não, e aí e todo mundo, e a população local dizendo o seguinte, cara, é a primeira vez que um agente público da prefeitura entra dentro da mata com a gente. E eu entrei. Amigo, é de arrepiar. A energia é diferente. Desculpa, olha, eu não sou um garoto, né? Eu já tive algumas experiências na minha vida. Aquela foi comovente. Não dá para exprimir com palavras. A única coisa que eu posso fazer é falar para você, Jones, é o seguinte: não, mais do que isso. Um estrangeiro, ele paga o que for para viver aquilo. Aquilo é uma experiência única. Aquilo é algo que ele não vai encontrar em um lugar no mundo. Ou seja, eu ficava pensando lá dentro, como que eu consigo colocar, porque a gente, entramos no meio da mata, 2 horas andando, mato. Não. Eu falei assim, imagina se eu consigo colocar ele com um drone aqui. O cara paga o que for, cara, para ter aquela experiência. Então, nesse sentido, mais uma vez, eu estou super nichando. Sim. Ou seja, a gente tem produto para super nicho aqui, mas eu também tenho um produto que são sol e praia, a rota do chocolate. Então, nesse sentido, para trabalhar a sazonalidade, eu preciso ter uma estratégia. Então, a gente aposta nessa estratégia, nesse primeiro momento, quando a gente revitalizar os conselhos, tanto o Conselho Municipal, né, e tanto a Câmara da Costa do Cacau. Aí nós vamos fazer o quê? É um ambiente de discussão, de ouvir, de construir, e aí a gente pode falar assim, olha, não, na verdade nós vamos virar um destino rock and roll. Tudo bem, ótimo, uma vez definido por todos, vamos lá. Aí a gente tem o quê? Um norte para sair. Aí a gente faz uma estratégia e vamos ser o melhor destino. Muito importante você falar isso, para que não haja uma confusão de personalidade, né? Claro, porque a gente tem que somar o exército. Mesmo? Eu vou fazer, e a gente tem que somar o exército. A gente não dá mais para brincar. O turismo é muito competitivo. As pessoas estão jogando o jogo do turismo é a sério. É gente muito preparada e a gente tem que se preparar internamente. Quero agradecer ter aceitado nosso convite, dedicado esse tempo para falar com a nossa audiência e deixo esse espaço agora para você acrescentar alguma informação que acha pertinente e seu recado final. Jones, eu vim aqui, como eu disse, para o quê? Para contribuir para uma visão de futuro que transforme não só a questão econômica do cidadão através do turismo, mas principalmente as transformações sociais. O que eu percebo é que no turismo, mais especificamente, a gente às vezes esquece que quem está no centro são as pessoas. E o que eu percebo muitas vezes, eu não vou agora aqui dizer se é Ilhéus, se foi Maru, se foi Salvador, se foi Brasília, se foi Rio de Janeiro, se foi Portugal, se foi no Porto, Lisboa, em Barcelona. Não é uma crítica pontual, mas é o seguinte: todas as vezes que eu percebi que o turismo ele foi uma ferramenta de transformação social, foi quando a sociedade civil organizada, a iniciativa privada e o poder público deram as mãos. E nesse sentido, todos os meus esforços serão feitos para isso. A gente pode não ter ganhado o jogo até agora, mas a gente tem uma chance da gente fazer uma reflexão, uma introspecção, todo mundo, e fazer o seguinte: olha, vamos nos repensar como agentes de transformação e construir um futuro que nós queremos juntos. Se a gente fizer isso, cara, não é Ilhéus, é a Costa do Cacau, a gente explode e a gente capaz da gente chegar a ter o problema de falar, puxa vida, vamos diminuir o número de turistas, porque a gente está perdendo um pouco de qualidade de vida. A gente está no extremo, diametralmente no extremo oposto. A gente precisa, mas essa é o propósito.
E essa é a missão dada pelo prefeito Valderico, pela vice-prefeita Vanessa, com quem e todos os outros secretários com quem eu tenho hoje o privilégio de trabalhar e conhecer pessoas com você, que é uma pessoa querida, já se tornou meu amigo. Agradeço mais uma vez. Vamos agora nos ver em breve no São João Amado. Meu São João Amado. Vamos lá, vem com a gente. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Até breve.